blockchain, de repente, não é apenas todo o seu sustento, é apenas uma parte dele. Por que não explorar a colocação do seu trabalho em um blockchain e se expor a um novo público de colecionadores de arte digital? Eu queria encorajar as pessoas a realmente abraçar a tecnologia e não ter medo dela. As criptomoedas e blockchain provavelmente são as melhores soluções tecnológicas. Olá e bem-vindo ao programa de podcast do YouTube do Diniz Guarda, mais uma vez alimentado por businessabc.net, citesabc.com e wisdomia.ai. Novamente, seguimos perfilando empreendedores globais, personalidades de negócios e principalmente aqueles que estão transformando o mundo. E eu acho que, especialmente em um mundo que está cheio de desafios em termos de tecnologia e negócios, há muito pessoas fantásticas fazendo a intersecção entre as diferentes capacidades que você pode olhar para todas essas diferentes partes, sem mesmo juntar tudo. Estou muito animado em receber hoje em nossa série alguém que está trabalhando exatamente nisso, diferentes áreas de intersecção e também alguém que tem um histórico bastante substancial nas áreas de financiamento, educação e web, 3, e todas as áreas de olhar para a revolução da internet e encontrar soluções em torno disso. Seja bem-vinda à nossa série Debbie Sun. Debbie é uma empreendedora, colecionadora de arte digital e defensora de mais representação nas artes e tecnologia. Ela é a fundadora e diretora de crescimento da UGG, um mercado social projetado para apoiar os criadores na exibição e venda de seus trabalhos on-chain e off-chain. Cresceu para mais de 35 mil membros em 170 países e garantiu parcerias com grandes organizações como o Los Angeles Chargers, da National Football League e direitos reservados e as Nações Unidas. Também forneço financiamento e educação para artistas emergentes, distribuindo mais de $300 mil como bolsas e bolsas de estudo estrangeiras. Debbie é a autora de Digital Mavericks, um guia para F3, NFTs e se tornar o personagem principal da próxima revolução da internet. Este livro foi lançado pela Wiley em fevereiro de 2025. Além deste mês, também vamos falar sobre isso. Anteriormente, Debbie ocupou cargos sérios e estratégicos em marketing e desenvolvimento de negócios, incluindo uma propriedade de mídia esportiva, incluindo plataformas como eSports e um campeonato no Japão. Algumas de nossas conquistas incluem trabalhar em grandes parcerias ao redor do foco em negócios, principalmente mídia, eSports e e-commerce, expandindo operações online com benchmarks globais e apresentando Shopify junto a marcas como Allbirds e Heinz, com ênfase em direto ao consumidor. O perfil dela também é bastante fantástico. Ela vem da Universidade de Cambridge, Universidade de Columbia, onde fez mestrado em engenharia financeira e anteriormente possui um bacharelado em economia pela Universidade de Cambridge. Então é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada por me receber e pela introdução tão calorosa e detalhada. Obrigado, eu sempre gosto de olhar para a biografia e as conquistas, então você também tem uma espécie de, eu diria, potência global do Reino Unido, Singapura, Estados Unidos da América e outras partes do mundo, então fale sobre sua formação e como você se tornou a pessoa que é hoje. Destaque uma área específica de seu crescimento ou educação que seja relevante para o nosso público. Sim, não, e adoro isso. Acho que também explica por que meu sotaque está sempre um pouco por todo lado. Eu morei em vários países diferentes, mas sou orgulhosamente nascida e criada em Singapura, onde vivi e trabalhei a maior parte da minha vida, exceto pela faculdade e pós-graduação. Só me mudei para os Estados Unidos da América há cerca de 4 anos, então ainda sou bastante nova aqui. Eu diria que sim, genuinamente. Crescer em Singapura foi uma grande parte da minha identidade. E eu conheço Singapura, e eu também cobri isso no meu livro, logo no início, porque acho que agora as pessoas têm essa impressão de Singapura como essa incrível cidade moderna para onde todos vão. Crescer lá realmente não parecia assim, de jeito nenhum, sabe? É um país que mudou muito nos últimos 20 anos, ou algo assim, mas, sabe, eu diria que sempre deu, acho, bastante ênfase na boa academia, se você quiser. E então, sabe, eu acho que sempre tive uma criação asiática muito tradicional. Então eu sempre, sabe, tive que seguir o caminho certo, né, o caminho conservador, tornar-se médico, advogado ou entrar no mundo das finanças. Só percebi isso mais tarde na vida, quando eu realmente encontrei a coragem.
E também encontrei a paixão para explorar caminhos de carreira mais não convencionais, incluindo o empreendedorismo. Fantástico, e isso também mostra essa visão do mundo que é incrível e o que vocês estão fazendo. Você também tem uma educação fantástica de Cambridge a Columbia e também escolheu muitas convergências entre internet, web 3, blockchain e investimento. Há um pouco de contexto em torno disso. Singapura é realmente um ótimo programa, onde eles oferecem bolsas de estudo essencialmente para graduados do ensino médio, e eles pagam por 4 anos de faculdade, sabe? É incrível. Em troca, você só precisa trabalhar para eles por 6 anos. De certa forma, você é um servo por contrato. Mas, por outro lado, também é uma ótima oportunidade de aprendizado. Então, eu tive a sorte de receber uma bolsa de estudos do Fundo Soberano de Singapura, também conhecido como Government of Singapore Investment Corporation, e através disso, basicamente, passei os primeiros 7 anos da minha carreira em finanças. Eu era gerente de carteira e analista de ações, basicamente para o consumidor global. Então, todos os tipos de empresas de consumo e tecnologia do consumidor, e em um determinado momento estava gerenciando mais de US$ 1 bilhão em ativos. Mas sim, quero dizer, isso também abriu meus olhos, acho que muito para muitos tipos diferentes de negócios. Eu tive a grande oportunidade de me encontrar com muitas ótimas equipes de gestão, conversando com CEOs, CFOs, CEOs sobre como administravam grandes marcas globais como a Nike e similares. Então, você sabe, eu acho que em meio a tudo isso, tanto quanto eu amo investir, eu acho que enquanto eu estava conversando com eles sobre como estavam administrando as empresas, eu senti que, você sabe, eu meio que quero entender como é realmente administrar e operar uma empresa em vez de apenas estar aqui e tentar fazer um julgamento com base no que estou vendo em seu balanço ou em seus demonstrativos de resultados trimestrais. Mas sim, quero dizer, eu diria que foi um ótimo lugar para começar uma carreira e, você sabe, me permitiu explorar muitas indústrias diferentes e, você sabe, obter essa grande exposição logo desde o início. Quero falar sobre seu histórico em relação ao Web3 blockchain e todo o trabalho em torno disso, pois isso tem sido muito importante. E eu acho que é provavelmente em parte uma exceção da comunidade 10. Mas antes de ir para a comunidade de trabalhos, um pouco de como você entrou no blockchain, como você trouxe isso do mundo financeiro e das principais universidades, para então se tornar um ativista nessas diferentes coisas. Ó céus, quero dizer, sim. Quero dizer, quando você olha para o meu histórico, você obviamente parece muito diversificado. E, sabe, mesmo enquanto eu estava no GIC como investidor, minha primeira startup eu realmente fundei há 10 anos. E era em um campo muito diferente. Era um estúdio boutique de ciclismo indoor. Então, é basicamente um negócio físico. E, sabe, eu gerenciei isso por alguns anos. Acho que meu chefe não gostou muito de eu ter saído no meio do almoço para ir ao estúdio, mas, sabe, acho que a grande coisa que tirei dessa experiência foi a primeira vez que realmente vi como uma comunidade é construída desde o início. E embora essa comunidade fosse algo que acontecia dentro de 4 paredes de um estúdio, definitivamente me mostrou a importância da construção de uma comunidade. E depois, acho que após meu tempo em finanças, eu realmente fui para o mundo dos esportes. Como você mencionou anteriormente, eu entrei para uma empresa chamada One Championship. E isso realmente me expôs a um mundo midiático, liderei muita expansão internacional para a empresa e foi ótimo, né? Me diverti muito e então aconteceu a coronavírus, o que obviamente torna desafiador para qualquer tipo de negócio de esportes ao vivo. E foi durante esse tempo que decidi, sabe, essencialmente, sabe, me mudar para os Estados Unidos da América e ver quais outras oportunidades estavam por aí. Mudei-me para os Estados Unidos da América em 2021, quando ainda havia muitos bloqueios em vigor. Foi difícil conhecer pessoas sem encontrá-las pessoalmente, especialmente ao se mudar para uma nova cidade. E então acho que foi nessa época que comecei a passar muito mais tempo online e em comunidades na internet. E mais uma vez, percebendo o poder da comunidade para conectá-lo com pessoas que compartilham seus interesses e paixões. E eu diria que estou pessoalmente investida em cripto desde 2019. Foi a primeira vez que comprei minha primeira criptomoeda, mas naquela época eu não sabia nada sobre isso. Acredito que a maioria das pessoas que possuem criptomoedas simplesmente as compram na bolsa e as deixam lá. Mas foi só quando me mudei para os Estados Unidos da América e tentei me conectar com outras pessoas que decidi que queria aprender mais sobre tecnologia. Antes disso, eles apenas observavam o que acontecia. Eu realmente quero entender isso.
o que poderia fazer, e eu acho que nesse tempo também comecei a me tornar um participante ativo, então eu não era apenas alguém que estava meio que passivamente sentado. Eu queria realmente contribuir ativamente, porque ainda sentia que estamos muito no início em termos de como essa tecnologia estava se formando e como as indústrias estavam evoluindo. E então, sim, foi realmente aí que meus interesses. Eu me senti atraída por NFTs devido ao meu histórico como consumidora e por ter administrado um negócio de comércio eletrônico. Quando comecei a olhar para NFTs, a experiência me pareceu muito familiar. Para mim, eu estava tipo, ó, estamos apenas comprando mercadorias, elas apenas acontecem de ser mercadorias digitais. As regras de pagamento são diferentes. Foi um momento de eureka muito fácil para mim. Isso me permitiu então explorar outras áreas da Web3. E a partir disso você criou o UGG. Então, o UGG que foi recentemente adquirido pela Hotart. Então, você fundou com o Randy Zuckerberg. E a plataforma se transformou em uma próspera comunidade global de artes, oferecendo aos artistas ferramentas para exibir obras físicas e digitais e conectando colecionadores e acesso a oportunidades únicas para expor lá. Então, nos conte um pouco sobre o que é REG, nossos problemas atuais que você adquiriu, e um pouco da história e do presente e do futuro. Sim. Quer dizer, a história, honestamente, é bastante incrível. E, novamente, eu conheci meu cofundador Randy Zukov na internet também. Nos conhecemos como estranhos em uma sala de bate-papo online, discutindo o poder desta comunidade e de estar no início de uma indústria. Eu acho que quando ainda é muito pequeno, é fácil se conectar, formar significado e construir uma rede relevante nesse nicho. Eu estava em um servidor Discord de uma comunidade non-fungible token, mas não estava usando uma foto real de mim mesmo. Eu tinha um avatar diferente, um nome diferente, e conheci o Randy em um desses. E depois fizemos uma chamada no Zoom, sabe? Uma semana depois. E então, meio que o resto é história, mas o Hug realmente nasceu de uma missão para realmente capacitar todos os artistas e criativos a se tornarem empreendedores de sucesso. Randy começou sua carreira no Vale do Silício nos primórdios do Facebook. O que muitos não sabem é que ela se mudou para Nova York, estrelou um musical da Broadway e eventualmente se tornou uma produtora vencedora do prêmio 20. E então eu acho que ela sempre sentiu que tinha esse tipo de lado artístico e tecnológico que ela queria fundir. E em termos da minha experiência pessoal, como aludi anteriormente, você sabe, cresci com uma criação asiática muito conservadora, onde eu sentia que tinha todas essas coisas criativas em mim quando era mais jovem, sabe? Eu costumava fazer colagens, escrever poesia e todas essas coisas. E então eu senti como se eu estava, de certa forma, quase desencorajada a seguir algumas dessas paixões, porque era visto como não sendo um caminho prático ou como se você não pudesse ganhar dinheiro, sabe? A narrativa do artista faminto, se quiser. Quando nos unimos, queríamos construir uma plataforma e comunidade onde os criadores se sentissem apoiados em sua jornada, equipados com as ferramentas, recursos e tecnologia para conseguir ganhar a vida ou monetizar sua criatividade. Além disso, acredito que todo artista é um empreendedor e todo empreendedor é, de certa forma, um artista. Então, sim, começamos o Hug, acho que há cerca de 3 anos. Agora, realmente começou como uma comunidade tão pequena. Na internet, começamos com cerca de 200 a 300 pessoas, convidando-as a se envolverem na construção de um diretório de artistas, ao qual eventualmente seriam adicionados mais recursos e tudo mais. E os primeiros centenas de artistas que foram adicionados à plataforma eram, na verdade, sabe, pessoas que foram diretamente recomendadas por essa comunidade que construímos. E então, com o tempo, sabe, o boca a boca cresceu e acho que especialmente no espaço web 3 é tão inerentemente global desde o primeiro dia. Acho que um site, sabe, se comparado à maioria dos outros negócios, normalmente se começa com um mercado local no Web 3 e cripto. Desde o primeiro dia, as pessoas interessadas já estão espalhadas globalmente. Desde o início, com poucas centenas ou 1000 membros da comunidade, eles já estavam na Ásia, Europa, Estados Unidos da América, América do Sul e África. Foi ótimo ver todos se unindo. E sim, acho que nos últimos 3 anos apenas continuamos apoiando esses criadores de algumas maneiras diferentes.
Uma coisa que valorizamos muito e ainda valorizamos é a educação. Então, tivemos muitos cursos, essencialmente, sobre como esses criadores poderiam usar a tecnologia blockchain para aprimorar seu trabalho e encontrar novos colecionadores e monetizar seu trabalho de maneiras novas e inovadoras. Nós também, sabe, os introduzimos a como a inteligência artificial generativa poderia ser vista como uma ferramenta ou colaboradora e para não temê-la, porque acho que, em geral, sempre que há algo novo e um pouco mal compreendido, é da natureza humana, de certa forma, meio que, sabe, não querer ser com medo disso e, sabe, queríamos garantir que as pessoas estivessem equipadas com o conhecimento para tomar uma decisão por si mesmas sobre como queriam usá-lo ou não. E então acho que a grande coisa também foi que começamos a colaborar com muitas marcas e muitas dessas marcas estavam procurando artistas inovadores que estavam fazendo coisas realmente muito legais e conseguimos preencher essa lacuna e conectar as marcas com os criadores que estavam procurando. E, da mesma forma, dar a todos esses criadores de todo o mundo uma plataforma, como uma plataforma global para o seu trabalho também. Então, a plataforma ela é muito impressionante porque, como você disse, tem um componente de um perfil para os artistas e para o criador, e então integra todas essas diferentes ferramentas. Então, especificamente agora com sua parceria com Dot Art, nos conte um pouco sobre como isso funcionou, essa aquisição. Mas como você quer mirar daqui para frente? Essa é a primeira pergunta. Tenho outra mais relacionada ao uso das ferramentas, pois um dos desafios que tenho encontrado na minha experiência diária. Ainda há muita complexidade sobre artistas e criadores usando e monetizando ferramentas digitais, então essas duas perguntas são pertinentes. Vou começar com a arte do ponto. Entramos em uma parceria com eles cerca de um ano atrás. Então, conhecemos a equipe há algum tempo. Era mais uma parceria de marketing. E, sabe, nós colaboraríamos em conteúdo juntos, meio que daríamos nosso respeito, troca de benefícios para cada um dos membros da nossa comunidade. E acho que quanto mais começamos a trabalhar com eles e quanto mais começamos a colaborar com eles, vimos que havia muitas sinergias e, na verdade, um pouco de sobreposição em algumas das coisas que ambos estávamos construindo. E então, sabe, eu acho que à medida que as conversas progrediam, parecia um ajuste muito natural para para nossa comunidade de artistas se unir a eles e, sabe, eles são enormes. Eles existem desde 2016 ou 2017 e são o maior operador de nomes de domínio para as artes e indústria criativa. São usados por museus, galerias e grandes marcas globais como a Porsche em todo o mundo. Projetos criativos específicos e artistas renomados. Eles possuem uma grande rede com mais de 400 mil domínios. E, novamente, muito ligados, digamos, ao lado mais tradicional da indústria artística. E do nosso lado, sabe, temos construído ferramentas para os artistas mostrarem sua história, exibirem seu portfólio, sabe, exibirem suas conquistas e também para que possam usar como uma espécie de currículo virtual ou um currículo vitae que eles poderiam usar sempre que estivessem se candidatando a novas oportunidades. E, novamente, encontrar formas de conectá-los com as oportunidades buscadas. Então eu acho que tudo realmente apenas começou, tudo começou a fazer sentido juntos. A equipe de arte também desenvolvia páginas de perfil similares. Eles incorporaram ferramentas de blockchain para verificação de proveniência. Então, uma prova de propriedade, sabe? Quem começou, quem foi o primeiro, né? O criador original. Você sabe para onde a arte foi e como mudou de mãos. E você sabe que estávamos usando a tecnologia blockchain como uma maneira dos artistas monetizarem diretamente seu trabalho. Então, eu acho que, novamente, havia muitas sinergias e estávamos convergindo muito para o mesmo público. E então, sim, parecia uma combinação perfeita. Se você quiser. Fantástico. Então, voltando novamente a como você trabalha com os criadores, e o ok eu acho que faz todo o trabalho de oferecer as ferramentas, a plataforma, mas também há muita educação e muitos esforços diferentes, e combinando, por exemplo, royalties, diferentes ferramentas, como você disse, físico e digital, e nos conte um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é provavelmente o maior desafio quando se trata de criadores. Às vezes há um pouco de mal-entendido porque falamos com muitos artistas durante a construção e expansão do Hug. Originalmente começou apenas com artistas já interessados e vendendo seu trabalho como NFTs. Além de um certo ponto, começamos a conversar com artistas mais tradicionais que talvez nunca tenham realmente entendido ou trabalhado com blockchain antes.
E, sabe, havia muito, como você sabe, non-fungible token S é como uma palavra ruim. Não venha até mim se você sequer mencionar a palavra non-fungible token S, e eu acho que levou um pouco de tempo. Mas eu acho que sempre posicionamos isso como apenas uma das muitas maneiras diferentes que você pode monetizar seu trabalho, e eu acho que, especialmente como criador, você deve estar olhando para muitas maneiras diferentes de diversificar suas fontes de renda. E então, eu acho que mesmo para artistas que eu acho que se você pode chamá-los de nativos de criptografia e tiveram muito sucesso vendendo seu trabalho como NFTs, sempre traríamos a eles ferramentas e recursos e educação sobre como eles podem monetizar sua arte de maneiras diferentes, certo? Isso poderia ser pegar uma obra de arte digital que você vendeu como um non-fungible token, mas também produzi-la como uma impressão que poderia ser em quantidades limitadas ou poderia ser quantas quantidades você quiser. E essa é outra fonte de renda. Alternativamente, você poderia até licenciar seu trabalho para uma marca. Essa é outra fonte de renda, ou você poderia trabalhar diretamente com marcas e comissões. E então, blockchain, de repente, não é apenas o seu sustento inteiro, é apenas uma parte dele. E eu acho que, por outro lado, também para artistas que então nunca trabalharam com blockchain, antes eu falaria com eles, né? Seria como, por que não explorar? Você já está criando todo esse trabalho. Por que não explorar, colocar seu trabalho em um blockchain? E expondo-se a um novo público de colecionadores de arte digital, porque eu falo por experiência pessoal, onde eu nunca realmente me vi como um colecionador de arte. Eu sempre pensei que, colecionar arte deve ser para pessoas que são muito ricas e chiques. É algo que só pode ser feito, sabe, uma vez que você atinge um certo status. E eu acho que esse é um dos maiores aspectos democratizantes do blockchain, se você quiser, é que, de repente, eu pude começar a colecionar peças de arte com as quais eu realmente me identificava, capaz de apoiar causas pelas quais eu era apaixonada e realmente ser uma patrona, eu acho, para um artista emergente e promissor, mesmo que seja uma pequena quantidade de dinheiro, mas basicamente é o início de sua carreira e eu sou agora seu colecionador e seu apoiador e eu quero apoiá-los para que, eventualmente, sua arte e suas futuras criações aumentem de valor. Então, sim, eu acho que muito disso não é sobre não ser mutuamente exclusivo. E essa sempre foi a maneira que nós abordamos a discussão em torno de ferramentas digitais e blockchain e todas essas novas coisas. Não significa que só porque há algo novo e que é bom, não significa que você precisa abandonar tudo que estava funcionando antes também. Então, uma das coisas também que você tem que é bastante impressionante é a relação em termos das diferentes comunidades de artistas. Uma coisas também que ainda é bastante desafiador em termos das comunidades de artes, é como você reúne essas comunidades e como criamos diferentes soluções e você tem muitas chamadas abertas e é muita coisa, como você, de alguma forma, une a comunidade e as diferentes áreas para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão mais na cena da arte, podem se envolver também. A comunidade da Madeira é muito mencionada no espaço Web3, onde tudo é considerado uma comunidade. Quando você inicia um novo projeto token ou qualquer coisa nova, de repente você tem uma comunidade que talvez dure apenas 24 horas. Então, sabe, como eu disse, mencionei há 10 anos quando construí um estúdio de ciclismo indoor. E então eu não fundei o estúdio de ciclismo indoor com realmente a ideia dessa intenção de comunidade. Foi algo que simplesmente aconteceu e novamente eu vi essa comunidade se formando porque era o mesmo grupo de pessoas que continuava aparecendo para a aula. E eles continuavam aparecendo para a aula porque achavam agradável e continuavam aparecendo para a aula porque queriam melhorar e queriam ver seus amigos e tudo mais. E eu acho que é muito semelhante e todos nós fazemos parte de comunidades presenciais, seja em esportes ou se você é religioso e vai a um local de adoração. Como todos esses lugares são tipos de comunidades na vida real e, da mesma forma, as comunidades online realmente formam verdadeiras comunidades fortes da mesma maneira. As pessoas aparecem porque querem estar lá e estão lá por causa de interesses compartilhados, paixões compartilhadas. Eles querem que a coletividade melhore como um todo e querem que uns aos outros tenham sucesso. E eu senti que ao construir o H, U e G, obviamente, em um espaço, especialmente em um espaço que é muito volátil, e há muitos altos e baixos, e há muitas coisas que vêm e vão, pode não ser a maneira mais rápida de construir e escalar uma comunidade, mas é definitivamente uma que é mais sustentável. Então, sabe, eu realmente senti que, sabe, todos que fazem parte do HUG, eles estão lá. E, na verdade, nem todos eles podem até se considerar artistas.
Todos eles são amantes e defensores das artes. A maioria deles são artistas. Mas eles vieram para o HUG porque o viram como um lugar onde querem que os artistas tenham sucesso e que os artistas, sabe, tenham uma carreira e eles querem fazer parte desse movimento. E seja isso significando apenas amplificar o trabalho de alguém, seja coletando o trabalho de alguém, seja colaborando com alguém, seja aprendendo algo novo juntos, era realmente sobre trazer tudo isso e, sabe, garantir que as pessoas se sentissem vistas e pudessem novamente, sabe, você falou sobre as chamadas abertas. Acho que por que isso foi uma ferramenta tão poderosa foi porque demos aos artistas a oportunidade de serem vistos, seja estando em um outdoor no meio da Times Square, seja estando em uma exposição em um salão das Nações Unidas em Nova York, seja tendo a oportunidade de colaborar com uma marca como a L'Oréal. Encontramos todas essas oportunidades e então demos a esses artistas a verdadeira, sabe, essa verdadeira janela, essa abertura para se sentirem como se realmente fossem artistas e que pertencem a este espaço, porque eu sei que existem muitos artistas que às vezes sentem como, oh, eu não sou um artista, eu não me identifico, eu não sou bom o suficiente para ser assim. E eu senti que uma das coisas mais significativas é poder mostrar a eles que o trabalho deles é digno e que o trabalho deles merece ter essa plataforma. E isso é realmente, eu acho, um dos elementos chave de como você pode aproveitar todas essas ferramentas. Então eu tenho uma pergunta agora mais relacionada com o momento atual com a inteligência artificial. Tem havido uma espécie de, por um lado é fantástico, temos todas essas ferramentas fantásticas para a arte, mas ao mesmo tempo há uma certa disrupção porque muitas dessas ferramentas podem fazer peças que levariam artistas a fazer provavelmente meses e às vezes anos, e elas também podem de alguma forma emular ou até mesmo copiar qualquer coisa que um artista esteja fazendo, e isso está criando muitas possibilidades em uma extremidade, mas por outro lado, muitos desafios. Então eu quero ver como você vê esse cruzamento e como você está potencialmente trabalhando agora, porque é claro, com todas essas grandes plataformas que estão tendo desde Grok até todas essas plataformas que têm esse tipo de novo artista de Leonardo, há muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo eu vejo, pelo menos pela minha própria experiência lidando com criadores, eu vejo muitos desafios entendendo como usar as ferramentas. Ponto um e ponto 2, como não ser, de alguma forma, totalmente interrompido pelas ferramentas. Então, eu gostaria de, porque muitos do seu público em particular, seu comitê, é muito orientado para o digital, mas se você não é tão orientado para o digital, isso ainda é um grande desafio. Sim, não, e eu quero dizer que muitos membros da nossa comunidade, como nem todos, quero dizer, sim, muitos deles são artistas digitais. Mas temos um bom número de pessoas que são artistas tradicionais também, eles trabalham em muitos meios diferentes, eu consideraria. Uma das minhas artistas favoritas que todos deveriam conferir é a Amber Vitória. A maioria do trabalho dela é em acrílico. São tintas acrílicas e como esses gradientes coloridos em arco-íris, e então ela tem sido uma ótima artista em termos de venda deles, como NFTs, onde ela simplesmente faz varreduras de alta resolução de suas pinturas acrílicas e basicamente as vende como NFTs. E a partir daí ela também levou seu estilo é muito reconhecível em termos de sua paleta de cores, e ela levou isso para, sabe, não apenas transformá-lo em diferentes tipos de, eu acho, meios, como algo que é um pouco mais digitalmente focado, ela também incorporou um colaborador com a AI para pegar algo que parece muito, novamente, você pode dizer que é um estilo assinatura, mas quase como ampliado para essas esculturas loucas, que ela não seria capaz de fazer sozinha pessoalmente, certo? Como construir uma escultura de 12 pés é um empreendimento completamente diferente. Então, minha visão sobre a inteligência artificial, e eu sei que é algo extremamente controverso, e alguns artistas estão absolutamente ameaçados ou em desacordo, sabe? Com isso, mas eu acho que se olharmos através da história, sempre houve esse tipo de interrupção. Não apenas na tecnologia, mas também no mundo da arte. Você sabe, eu acho que quando a câmera, e eu tô falando sobre o primeiro tipo de câmera de filme que surgiu, provavelmente os pintores se sentiram muito ameaçados pela câmera, porque de repente, por que precisar de alguém sentado por horas pintando um retrato, quando uma câmera pode capturar isso num piscar de olhos? E das câmeras de filme vieram as digitais, e agora os fotógrafos de filme sentem que tiveram que passar por todo o processo de ajustar iluminação e tudo mais.
eu tinha limitações no que podia fazer. Agora, as pessoas podem tirar inúmeras fotos com uma câmera digital. Agora minha subsistência vai ser ameaçada, você sabe. E depois da câmera digital, temos ótimas câmeras nos nossos telefones. Então agora qualquer um pode ser fotógrafo e tirar fotos incríveis, certo? O ponto que estou tentando fazer é que sempre haverá pontos de interrupção conforme a inovação surge. Como artista ou alguém afetado por isso, minha resposta é que você não vai conseguir lutar contra esses ventos de mudança. Isso te encoraja a pensar de forma mais criativa, fora da caixa e sobre qual é a sua vantagem especial. E então eu acho que no lado oposto disso também eu também acho que é bastante incrível que agora todos podem ser, é mais fácil para todos, eu acho, serem criativos, assim como a câmera do telefone facilita para qualquer um ser capaz de capturar momentos especiais. Como eu não preciso mais, você sabe como contratar um fotógrafo profissional para tirar fotos na minha festa de aniversário. Posso fazer isso no meu telefone, mas isso não significa que não exista um negócio para fotógrafos de eventos, certo? Eles são contratados para casamentos e outros eventos porque têm uma aparência específica, habilidade e são bons no que fazem. Sinto que algo semelhante está acontecendo com a inteligência artificial, obviamente. Ela está aqui para ficar. Está aqui para ficar. Ainda há muitas conversas sobre ética e tudo mais. E há um capítulo no meu livro que eu recomendo muito a leitura, basicamente é uma característica disso. Clary Silver, uma artista colaborativa de inteligência artificial, descreve com excelência o real funcionamento da inteligência artificial e como, na visão dela, é muito preto no branco, que não é roubo e que, na maioria das vezes, quando estamos criando algo, mesmo quando digo que escrevi meu livro ou que tirei uma fotografia, muitas vezes é como se eu tivesse escrito meu livro com certos tipos de inspiração, ou talvez o estilo de escrita tenha sido influenciado por vários livros que li, autores que admiro. Acho que a inteligência artificial, nesse sentido, faz a mesma coisa. A única diferença é que ela faz isso tão rápido e eficazmente que quase parece que está trapaceando, mas na realidade nossos cérebros humanos estão fazendo a mesma coisa, só que não no mesmo nível de produção. Então, acho que se você olhar para a inteligência artificial mais como uma colaboradora do que como um robô maligno que está tentando tirar seu emprego ou tentando te desintermediar, você pode realmente desbloquear ainda mais coisas. E eu digo isso até mesmo apenas do ponto de vista do trabalho, da produtividade, certo? Mesmo se você estiver trabalhando em marketing, de repente você pode criar um café de marketing eficaz, por exemplo, muito mais rapidamente. E ainda requer que você tenha um nível de discernimento, ainda requer que você tenha um nível de curadoria e gosto, porque acho que é bastante óbvio nos dias de hoje quando alguém simplesmente chuta algo e parece completamente gerado por inteligência artificial e sem alma. Então, nesse sentido, encorajo os artistas a não terem realmente medo disso e você pode decidir até que ponto quer se envolver com isso ou não, certo? E, novamente, não há maneira certa ou errada, assim como com a blockchain, não há maneira certa ou errada de se envolver com ela. Acho que muita da minha perspectiva é apenas não ter medo disso. E quanto mais você souber, mais informado você pode ser sobre como quer se envolver adequadamente com isso. Sim, é um grande mercado de todos os desafios da sociedade e tudo o que está acontecendo enquanto falamos. Então, você falando sobre inteligência artificial, você tem o laboratório de inovação que você criou no Hug e você vai. Conte-nos sobre as parcerias com grandes players como a Stability.ai e como você está coordenando com eles. Sim, então isso foi ótimo. Nós realizamos alguns deles. Então, eles eram como cursos virtuais de 4 a 6 semanas. E, basicamente, acho que tivemos mais de 1.000 criadores se juntando a nós para isso. E, basicamente, os apresentamos ao que é a inteligência artificial e muitas coisas que eu acabei de mencionar. E como vemos a inteligência artificial como uma ferramenta colaborativa e o que você pode realmente fazer com ela. E, sabe, existem muitas coisas incríveis que você também pode fazer, incluindo treinar seu próprio modelo de inteligência artificial. Então, fazer a inteligência artificial trabalhar com você de uma certa maneira que você quer que ela faça. E, sabe, a Stability.ai é ótima em termos de eles terem um ótimo modelo de código aberto também. E então eles também têm modelos fechados, mas eles foram capazes de fornecer aos nossos criadores as ferramentas e orientação técnica, mais em termos de como eles poderiam incorporar isso em seu trabalho. E eu acho que, na verdade, outro equívoco comum que muitas pessoas pensam sobre a arte da inteligência artificial, especialmente com coisas como Grok e afins,
As pessoas pensam que a arte da inteligência artificial é apenas digitar uma frase como um gato sentado na frente de uma janela. E então isso é o resultado, certo? E todos nós sabemos que assim, e você poderia digitar isso, eu poderia digitar isso. E eu acho que todos nós podemos concordar coletivamente que, ok, antes de mais nada, eles podem parecer diferentes. E em segundo lugar, tipo, não é um trabalho muito impressionante, certo? Então eu acho que se você realmente for por trás das cenas e talvez até mesmo sentar com alguém que é um verdadeiro artista colaborativo de inteligência artificial, você verá quanto pensamento e quanto trabalho são necessários para realmente criar essa produção. E alguns deles, como eu disse, até treinam seus próprios modelos para que possam criar e continuar iterando a produção, e isso é o que eles querem que seja. E alguns artistas também têm um estilo tão distinto que sim, foi criado através da inteligência artificial, mas é o estilo que se eu apenas olhar para aquela obra, eu não poderia replicá-la, eu poderia digitar um retrato de uma menina e não sairia parecendo com o trabalho dessa pessoa. E então sim, eu acho que com o nível de inovação da inteligência artificial, nós os levamos através de um programa muito estruturado. Eu acho que também é sobre responsabilidade. Então, eu acho que muitas vezes todos nós queremos trabalhar em projetos criativos, mas é especialmente difícil se você tem um emprego diário. E então, eu acho que o que isso fez foi que deu às pessoas, e novamente volta para aquela peça da comunidade de pessoas aprendendo juntas e pessoas estando abertas para fazer perguntas umas às outras sempre que estão inseguras sobre algo. E então, novamente, ter acesso a essas ferramentas de ponta para realmente transformar o que quer que seja, coisas que eles têm em sua imaginação em realidade. Então você tem todo o background de blockchain e agora, é claro, a plataforma tem crescido e agora você também faz parte do ecossistema Ponto Heart. Então qual é a sua visão agora para a plataforma e vamos continuar a crescer esta comunidade agora que você também tem essa parceria, mas também como o físico e digital. Estou particularmente interessado em ver quais são as pontes, porque acho que provavelmente é uma das oportunidades no blockchain. Há muitas ferramentas tecnológicas que ainda são subutilizadas e falamos sobre Web 3V, mas no final ainda não decolaram da maneira que deveriam. E acho que você é uma das plataformas que realmente decolou nessa direção, porque, Você realmente. com base na sua experiência criando essas ferramentas, como você enxerga o presente e o futuro próximo em termos de sua adoção para fins práticos? Sim, não, quero dizer, acho que a coisa realmente empolgante sobre a aquisição do Dotchad é, obviamente, eles serem um operador de nome de domínio, é o tipo de ênfase na identidade, e acho que isso é algo especialmente importante. Quero dizer, a identidade é importante apenas, geralmente, como um conceito, mas você sabe, acho que também é especialmente importante, em espaços digitais, e acho que um nome de domínio é, obviamente, uma das principais peças da presença online de alguém, além de sua conta de mídia social. Então, eu acho que o que a aquisição do Dot faz é realmente dar a cada artista como uma casa digital, se você quiser, certo? Então, você sabe que meu nome é Debbie, e como eu sou uma artista, então você sabe que minha casa digital será Debsun.art, e mas então, além disso, ser minha identidade, o que mais eu posso colocar nela, certo? E acho que é aí que a junção das ferramentas que já tínhamos construído e as ferramentas que já estavam em andamento para .art. Você sabe que realmente vai vir à luz, então, como eu mencionei, já houve coisas que já estavam trabalhando em como você sabe, a verificação de blockchain em termos de você sabe que esta arte é, você sabe, definitivamente minha. E, novamente, em um tempo quando a inteligência artificial é sendo cada vez mais adotada. Acho bastante irônico que as mesmas pessoas que resistem à inteligência artificial também resistem ao cripto, mas na verdade o cripto e a tecnologia blockchain provavelmente oferecem as melhores soluções para o que as pessoas se sentem ameaçadas. Você pode provar pela inteligência artificial quem foi o criador original da ideia, e estou animada para ver isso. Continuar a crescer, obviamente, em termos das oportunidades, como eu disse, tivemos algumas ótimas parcerias com grandes marcas, como Nações Unidas, L'Oréal, Dior. Mas você sabe, se a Dot Art abre um outro grupo de ótimas organizações que eles já têm. Mas você sabe, a Dot Art abre um outro grupo de ótimas organizações que eles já têm acesso, né? Especialmente grandes instituições de arte tradicionais. E eu acho que você mencionou sobre físico e digital. Acho que vamos ver, e já estamos começando a ver isso por alguns artistas inovadores, onde obras de arte físicas vão ter como um gêmeo digital, se você quiser. Então não é apenas uma pintura física que você tem
em sua casa. Eu poderia ter um Monet em minha casa, e como você vai saber se é o verdadeiro Monet ou se é apenas uma réplica, e você sabe, e ter esse tipo de autenticação digital que está ligada à blockchain realmente permitirá que as pessoas reconheçam que, ó, esta é a verdadeira obra de Monet que está pendurada em minha casa. Então, sim, eu espero ver muito mais disso no futuro e estou animada para ver onde a equipe da Dot Art leva a comunidade Hug e continuar a explorar mais sinergias entre as duas organizações. Então você tocou em gêmeos digitais, pode elaborar porque é uma área que eu tenho falado aqui por anos. Assim, Claro que ainda há muitos equívocos sobre gêmeos digitais e claro que temos variações diferentes, mas no seu caso, em particular no caso do mundo da arte e do trabalho que você está fazendo, defina gêmeo digital e explique como você o utiliza para empoderar artistas e criadores. sim, quero dizer, eu e você estão certos e que existem muitas implementações diferentes. Eu acho que na implementação mais simples, você sabe, eu acho que há uma pintura física, uma fotografia física, mas você sabe, uma obra de arte física que você sabe que foi tokenizada em uma blockchain e que também foi, você sabe, eu acho cunhada ou também foi, quero dizer, no final do dia, eu acho muito parecido com o que as pessoas precisam perceber que uma blockchain é essencialmente apenas um livro-razão, é apenas um livro de registro, certo? É apenas um livro de registro público. Então, e é um livro de registro que qualquer pessoa em todo o mundo pode acessar e qualquer pessoa em todo o mundo pode verificar que é verdade, certo? Então não é apenas um livro de registro e que o livro de registro original é como um caderno ou um pedaço de papel que eu tenho na minha frente, mas eu poderia perder esse pedaço de papel e você sabe, e então ninguém saberia que eu tinha até mesmo anotado isso no primeiro lugar. Então, eu acho que simplificando ao básico, quando você olha para uma pintura e seu gêmeo digital, é essencialmente apenas um registro público desta pintura existindo ou que foi registrado na blockchain. E agora está muito claro quem é o criador original, quem é o primeiro comprador. E então, se o comprador vendesse para outro comprador, isso também seria registrado na blockchain e há uma maneira de provar por causa de todo esse registro público que você sabe essa coisa é autêntica. E essa coisa mudou de mãos e, obviamente, podemos introduzir um conceito de royalties também, onde, obviamente, historicamente, eles sempre dizem que muitos artistas famosos só se tornaram famosos e bem-sucedidos depois que já haviam falecido, certo? E eles não puderam realmente aproveitar os frutos do seu trabalho. Enquanto ainda estavam vivos, eles poderiam ter vendido sua primeira pintura por algo como $1 se quisessem. Picasso poderia ter vendido sua primeira pintura por $1, mas ele se tornou muito bem sucedido e grande, e então sua obra passou a ser vendida por $1 milhão. Ele não recebe nada desse $1 milhão de vendas, que foi vendido anos depois, e então eu acho que nesta área, ter esse gêmeo digital, ter esse registro na blockchain, permite que os royalties também sejam pagos ao artista sempre que essa pintura mudar de mãos. Então, eu diria que essa é a implementação mais básica de um gêmeo digital. Acho que também vimos muitas maneiras criativas que os artistas estão tentando usá-lo. Acho que uma realmente interessante é essa, sabe? Damien Hirst, obviamente um artista britânico muito conhecido, teve essa coisa toda onde ele deu às pessoas a opção de manter um non-fungible token ou queimar um físico, como eles deram às pessoas a opção, você pode escolher a pintura física dele. Você poderia manter a versão tokenizada dele, que exigia uma decisão até certa data. Assim, os artistas estão usando esse conceito de diferentes maneiras para envolver seus colecionadores. No passado, apreciar a arte parecia uma experiência passiva, mas agora, como colecionador, existem diferentes maneiras de eu interagir com a obra de arte e com os artistas também. Então, uma das coisas, é claro, o mundo do non-fungible token e a grande explosão, e agora provavelmente está em sua parte de inverno, se compararmos pelo menos com o que aconteceu em todas as áreas do inverno da inteligência artificial, o inverno do non-fungible token. Então, você acredita que há uma possibilidade para o inverno do non-fungible token sair do inverno e voltar novamente? Como você vê isso como alguém que faz parte desta comunidade e também tem construído isso, ou você está construindo, vamos colocar assim? Maneira, sim, quero dizer, acho que também, sabe, eles olham para os non-fungible token as quase como se fosse um, e eu acho que é aí que está a parte do equívoco, e talvez seja um problema de marca, mas as pessoas olham para isso, ó, a indústria de non-fungible token as, quero dizer, no final do dia, non-fungible token é apenas uma tecnologia, são apenas tokens não fungíveis, certo?
E outra analogia que eu gosto de usar é que, sabe, quando eu era mais jovem, as pessoas costumavam dizer: ó, quais MP3S você está baixando ou quais MP3S você está ouvindo, como se não fosse apenas um formato de arquivo, sabe, no final do dia, que música estamos ouvindo. Então, minha visão sobre Non-Fungible Token S é que em algum momento essa palavra vai ser abstraída, assim como, sabe, seu ingresso vai ser um Non-Fungible Token, até mesmo no estado da Califórnia, o Departamento de Veículos Motorizados já começou um piloto onde os títulos de carros são realmente cunhados e registrados em uma blockchain. Então, tecnicamente, seu título de carro é um non-fungible token, mas você não vai dizer que meu título de carro non-fungible token é apenas seu título de carro, certo? E então eu acho que em relação ao inverno do non-fungible token, sim, poderia haver certas coisas que eu acho que são mais especulativas por natureza. E, sabe, algumas dessas coisas podem não necessariamente voltar. E acho que no final do dia é sobre casos de uso que tem coisas que têm casos de uso reais. E outra analogia que eu também gosto de referir é quando, sabe, o iPhone foi lançado pela primeira vez e a App Store foi lançada pela primeira vez, havia muitos aplicativos móveis que saíram naquela época, certo? Como havia o aplicativo que era o Isqueiro Zippo, havia o aplicativo que fazia parecer que você estava bebendo cerveja se inclinasse seu telefone, e acho que esses aplicativos, sabe, as pessoas não os usam mais. Mas eu senti que era necessário passar por esses tipos de experimentação e esses tipos de iteração para nos levar ao lugar onde, ó, há um grande número de aplicativos que estão resolvendo muitos problemas reais, há esse ecossistema próspero de desenvolvedores, construtores, consumidores, e acho que a mesma coisa está acontecendo também para os non-fungible token S, onde, sabe, as pessoas agora passamos pela fase de experimentação. Obviamente, vimos um monte de coisas decolar, vimos um monte de outras coisas não serem tão bem sucedidas, desaparecerem, mas isso não significa que não tenham estado a preparar o terreno para o próximo grande caso de uso e a próxima grande aplicação de colar. Então, veremos definitivamente muita inovação continuando a surgir disso. Agora que estamos quase em uma hora, ainda tenho uma ou duas perguntas, se estiver tudo bem para você. Então, você está em um momento fantástico agora e, claro, faz parte de um grande grupo. Então, a partir dos números que você obtém em sua comunidade, do engajamento, e, claro, tenho certeza de todos os testes e erros que você fez, qual seria a mensagem que você traz para a comunidade, especialmente para a comunidade de artistas? Porque uma das coisas que eu gosto muito em sua plataforma é que você tem, por exemplo, diversidade entre os criadores, e há desde artistas mulheres até lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros artistas com condições crônicas, e negros, latinos, asiáticos, indígenas. Então, aqui está um pouco dessa parte de como você ilude essa comunidade e também como você vê isso indo para frente. Sim, sabe? E eu sei que acho que nos Estados Unidos da América agora, o diversidade, equidade e inclusão é quase como uma palavra ruim em tempos interessantes. Mas sabe, acho que as pessoas também têm esse equívoco do que diversidade, equidade e inclusão significam. Não é apenas como, sabe, alguém é como um token, eu sou a asiática token na sala. Então, sabe, vamos dar a ela uma plataforma para mulheres token nas salas. Então, sabe, vamos dar a ela um lugar na mesa. Isso não é realmente, acho que não é assim que funciona. É realmente ser intencional sobre os espaços que você inclui e garantir que você está dando, acho que é mais sobre igualdade de oportunidades do que igualdade de resultados, o que acho que muitas pessoas não entendem sobre o espaço diversidade, equidade e inclusão. Mas sim, acho que desde o primeiro dia, quando começamos a construir o Hug, queríamos que fosse um lugar onde todos pudessem se sentir incluídos, e acho que isso é uma das coisas que realmente me atraiu para ser ativa na web. 3 também, porque senti que estava cedo o suficiente, onde eu tinha a oportunidade de moldar o futuro da internet que eu quero fazer parte, certo? Quero dizer já hoje, e ainda estamos nos movendo na direção certa, mas obviamente ainda é uma indústria muito dominada por homens. E eu trabalhei por anos em indústrias dominadas por homens, do mundo das finanças ao mundo dos esportes, e agora estando no blockchain. Mas acho que não criamos esses espaços se não colocarmos a intenção de fazer essas pessoas se sentirem vistas. Então, isso vai apenas perpetuar esse ciclo de pessoas de comunidades marginalizadas não se sentindo confortáveis, não sentindo que querem se inclinar para essa nova área que é assustadora o suficiente como é por causa da tecnologia. Então, acho que para o Hug, sabe, e a propósito, a mesma coisa vale para os artistas, certo? Eu não tenho as estatísticas de cabeça, mas você pode olhar para a porcentagem de vendas que vão para artistas homens ou a porcentagem de artistas que são exibidos em museus é esmagadoramente masculino, e isso é apenas
sabe? Isso é apenas um aspecto ou isso é apenas sobre gênero, nem estamos falando sobre outros tipos de, sabe? Não estamos nem falando sobre raça ou sexualidade e tudo isso. Então, sabe, senti que no Hug queríamos pelo menos colocar isso lá fora, onde, sabe, celebramos todas as identidades e acolhemos pessoas de todas as identidades, e isso não é algo que fazemos apenas como, ó, sabe, é o mês da história negra, então, sabe, antes deste mês, vamos apenas, sabe, apenas perfil de artistas negros e depois vamos esquecer deles pelo resto do ano. É realmente sobre como podemos fazer as pessoas se sentirem bem-vindas e colocá-las em primeiro plano todos os dias e fazer as pessoas pensarem sobre, ei, talvez eu devesse ter uma coleção mais diversificada, talvez eu devesse ouvir um conjunto mais diversificado de vozes, e isso é realmente o que queríamos fazer com o Hug. Então, sim, acho que o desafio agora é como juntar tudo isso, né? Então, como levamos isso adiante? Provavelmente minhas 2 últimas perguntas. A primeira está relacionada com o fato de você também ter trabalhado com grandes marcas, e você mencionou algumas delas, como está indo, como é a experiência e como você vê o trabalho dos artistas, porque eu ainda acredito, por exemplo, eu fiz uma entrevista neste podcast com uma representante do governo do Reino Unido, e uma das coisas que ela me disse que tem estado em minha mente desde então é a quantidade de artistas que estão à beira da pobreza, e é principalmente porque eles não sabem como usar essas ferramentas, mas a partir desta experiência de lidar com os artistas e também com as marcas e criar um ecossistema de negócios comerciais, como você vê isso indo adiante e essas relações. Sim, quero dizer, obviamente as marcas são, sabe, é difícil trabalhar com grandes marcas, sabe, existem muitos líderes em nossa organização e tudo mais, mas acho que, sabe, existem muitas marcas também que estão muito interessadas em continuar inovando e estão muito interessadas em celebrar, dependendo também da identidade da sua marca, certo? Nem toda marca vai permitir interpretações criativas de sua identidade de marca, certo? Algumas marcas de luxo são do jeito que são por causa dos milhares ou centenas de anos de herança que possuem, mas diria que, em sua maioria, as marcas estão muito interessadas nessa tecnologia, tanto blockchain quanto inteligência artificial, e estão procurando maneiras de aprender mais sobre isso. E, sabe, às vezes, de muitas maneiras, eles estão aprendendo com os próprios criadores. Então, acho que um ótimo exemplo da ativação que fizemos com a L'Oréal Professionals, que é a marca de produtos de cor de cabelo profissional, é que eles tinham esse evento anual de treinamento para seus cabeleireiros, que incidentalmente também chamam de artistas de cabelo, e eles estavam lançando uma nova linha de cor de cabelo. E, sabe, eles são uma marca histórica, assim, acho que tem mais de 100 anos de história, a L'Oréal Professional, mas também queriam mostrar que não são apenas uma marca de legado, eles também são uma marca que está abraçando a inovação. E então, como trabalhamos juntos com eles, foi que encontramos 3 artistas de inteligência artificial generativos que pegaram 3 de suas novas cores. Uma era morena, uma era cobre, a última acho que era mais loira, e basicamente criaram peças abstratas de arte que foram inspiradas nessas amostras de cor de cabelo. E, por sua vez, essas peças de arte de inteligência artificial generativas inspiraram seus artistas de cabelo a descobrir que tipo de dimensões eles poderiam criar em um cabelo como o meu, por exemplo. Então, acho que foi uma ativação colaborativa muito emocionante, porque permitiu que uma grande marca como a L'Oréal visse o que criadores independentes estão trabalhando e, por sua vez, usasse isso para inspirar seu próprio grupo de pessoas com quem trabalham. Então, acho que isso é apenas o começo, e é por isso que digo que coisas como blockchain e inteligência artificial estão abrindo cada vez mais maneiras de as marcas se comunicarem com os clientes e vice-versa. Não precisa mais ser uma conversa unilateral, pode ser uma conversa bidirecional. E, ao fazer isso, acho que ajuda a criar uma experiência de cliente muito melhor e clientes muito mais leais, porque eles sentem que fazem parte do processo de criação e colaboração também. Isso é fantástico, e acho que é aí que existem muitas soluções para levar adiante. A última pergunta, e um pouco mais para o público, para as pessoas que nos ouvem e para os criadores, não criadores, personalidades, qual é a mensagem que você tem para eles da Hug and Hive, que é um nome forte? Sim, acho que é por isso que escrevi meu livro Digital Mavericks, porque eu queria, sabe, encorajar as pessoas a realmente abraçar a tecnologia e não ter medo dela. É muito amigável para iniciantes, então, seja você um artista ou não, seja você uma pessoa técnica ou não,
Minha mãe, que tem 73 anos, está lendo e ela diz que é extremamente legível, então acho que devo ter feito algo certo aí. Mas acho que minha mensagem para todos é simplesmente não ter medo, não temer coisas que você não entende, ou apenas por causa de certas manchetes. As pessoas sempre associam cripto com golpes devido às manchetes sensacionalistas, mas eu sempre digo que há golpes acontecendo em todos os lugares, como golpes de phishing por e-mail e golpes por telefone. Então, os golpes não são exclusivos das criptomoedas limitados a cripto, é apenas que, por qualquer que seja o motivo, é o que está nas manchetes e então é isso que está na mente das pessoas. Mas eu acho que a mensagem que eu quero passar para as pessoas é que você pode definitivamente ter uma quantidade saudável de ceticismo. Como eu disse, né, essa é uma indústria que está evoluindo muito. Certo, tipo, se eu tivesse apostado tudo em um aplicativo de beber cerveja na loja de aplicativos em seus primeiros dias, isso não teria dado em nada, mas isso não significa que eu teria descartado os telefones móveis e o iOS e descartado o iPhone desde o início. Então, acho que olhar por essa perspectiva também acho que minha mensagem é para ser curioso e estar disposto a aprender. Se eu fosse alguém sem saber por onde começar, eu esperaria que pegassem uma cópia do meu livro e, através disso, encontrassem um caminho. Aprenda e seja inspirado pelas histórias existentes. 13 histórias incríveis de pessoas que entrevistei e destaquei, e você sabe, essas são apenas coisas ótimas para se inspirar. E você percebe que todos eles tiveram um começo muito, muito identificável, um início de suas vidas. E, de alguma forma, todos acabaram em cripto por uma variedade de razões diferentes. E nenhum deles são golpistas, todos eles são ótimas pessoas. E então eu espero que as pessoas, ao lerem essas histórias, também vejam um pouco de si mesmas nelas também. Por favor, se inscreva agora. Temos o presidente dos Estados Unidos com sua própria cripto e sua esposa. Fantástico! Parabéns, Deb, pelo trabalho incrível e conquistas. É uma longa jornada. E como alguém com histórico em arte, entendo a dificuldade. É uma ótima plataforma. Compartilharemos os contatos para nossos ouvintes. Desejo muito sucesso e que venham mais conquistas. Obrigado.